É, pessoal, tenho sim aqui, ó, edição número 21 da Henshin. Caramba, prepara que lá vem história, viu, gente? Prepara, eu já vou mandar aqui pra vocês antes da abertura do canal, ó, fraga só isso aqui, viu? Ó, encontro de gerações e tal, e depois da vinheta vocês vão entender o porquê, cara. Bora lá. Bom, para começo de conversa, olha só quem tá aqui. E aí, mais ainda valorizando, a única revista de super-heróis com redação no Japão. E olha por quê. Temos aqui, bicho, o editorial do Del Greco arregaçou aqui, velho, com toda certeza esse volume, muito especial. Um ano. Dá para imaginar que a Henshin já está comemorando o seu primeiro aniversário? E estamos cheios de orgulho da nossa filha. Afinal, hoje ela é a mais importante revista especializada em heróis japoneses do Brasil. Neste ano que passou, fizemos história. Pela primeira vez, uma revista brasileira entrevistou grandes nomes japoneses dos mangás, animes e séries live action. E, bicho, aqui ó, o pessoal da Henshin virando mangá, galerinha aqui mostrando cada um, né, cara, dos componentes. Pô, bacana demais. Bom a referência, não, Renato Xará aqui, tal. Mas olha só quem que me abre, velho. Bicho, aqui, ó, promoção Ultra Seven. Não sou deste planeta, mas tenho tentado a todo custo manter a paz. Vocês humanos também deveriam fazer isso. Cara, isso aqui é de um episódio emblemático, porque, olha, quem que eles trazem simplesmente aí, bicho, nessa entrevista. Pô, já trouxeram o Hideki Go, né, de Ultraman Jack, ali o Hirodan, grande ator, inesquecível para nós amantes de Tokusatsu e da família Ultra, mas os camaradas me trazem simplesmente o ator que interpretou o Dan Moroboshi, o Koji Moritsugo, que de nome verdadeiro é Kouzo Moritsugo, e aqui mostrando que ele nasceu no dia 15 de março de 43 na ilha de Hokkaido. Então, galera, vou bem devagar nessa aqui das entrevistas por cara, bicho, tem muito a ver aqui comigo, que eu gosto pra caramba. Simplesmente é o meu ultra favorito, desde a infância, da adolescência, da vida adulta, ainda continua ali muito marcante para mim em questão do seu teor e tudo mais. Aqui a Henshin perguntou como você foi convidado para fazer o Ultra Seven. Aí o Koji, né, respondendo que na época a Tsuburaya era ligada à Torre e os atores que trabalhavam nas produções da Tsuburaya eram quase todos de lá. E houve uma oportunidade em que eles viram ele trabalhando numa novela e eles estavam procurando um ator que desse profundidade, principalmente no visual, para o novo Ultra, que de imediato não teria esse nome de Ultra Seven, seria ali um outro projeto. Tá? Ele já estava com outros nomes ali, que dentre eles já estava ali para Redman, tá? Tinha também o Ultra Eye. E, bicho, a combinação dos dois, igual fala aqui, né? Porque o projeto mudou de nome. Ele mudou completamente ali. Inicialmente ele não era da família Ultra. O Ultra Seven não era da família do Ultraman. E aí, em O Regresso do Ultraman, que decidiram que seria uma boa ali, ó, né? Traria uma audiência para o programa se o Ultra Seven fosse agregado à família Ultra. E, cara, deu certo pra caramba. Tanto que eles falam aqui de um outro episódio que é maravilhoso. Porque o episódio 12, que foi exibido no Brasil, foi censurado no Japão. O grande episódio 12, que retratava ali, pessoal, cenas por causa de bombas nucleares e tal. Ele chegou a ser exibido na primeira exibição, né, assim na TV, mas depois, por pressão da audiência, pressão de outros indivíduos lá, eles tiraram o episódio do ar, justamente por causa dessa carga muito dramática, né. O próprio Koji fala aqui que na verdade a história é muito boa. O Dan diz coisas ótimas no final do episódio sobre a paz mundial. E aqui, como foi a sua participação do episódio Quando Brilha a Estrela de Ultra em O Regresso de Ultraman? Cara, aqui é quando ele aparece junto com o Ultraman para salvar o Jack. Que ali pra nós, assim, amantes, é legal pra caramba. Ele contando aqui que foi no seriado, depois que acabou o Ultra Seven, eu participei já como irmão do Ultraman e do Ultraman Jack. Foi a partir daí que passou a existir a família Ultra, a partir ali, ó, do Seven, né, cara? Fazendo essa introdução. Você chegou a vestir a roupa do Ultra Seven? Não, ele nunca vestiu a roupa do Ultra Seven. Simplesmente quando acontecia o lance da transformação, era um outro dublê. Que, igual ele comenta na entrevista, uma equipe totalmente diferente a deles, da interpretação e tal, que eram responsáveis pelas cenas de ação
ali todos os dublês, monstros e tudo mais, cara. Você assistiu os episódios depois de prontos? Aquele falando que depois de pronto sim, mas muitas vezes nem tinha ideia de como ficaria o produto final. Você havia assistido o Ultraman antes de fazer o Ultra Seven? Ele informa que ele foi assistir depois, né, o Ultraman, para ter uma preparação do que se tratava o assunto, para ele poder trabalhar melhor. Você gosta de Dan Moroboshi? Na verdade, não era uma questão de gostar ou não gostar do papel do seriado. Achei que era uma grande oportunidade e decidi aceitar o trabalho por um ano. Na verdade, poderia ter sido um outro seriado qualquer, mas como o papel que me ofereceram era de protagonista da série Ultra Seven, acabei aceitando. Acho que na época eu aceitaria qualquer papel, desde que fosse o protagonista de algum programa. E aquela coisa, o Seven ele é muito cultuado, muito, principalmente fora do Japão, cara. Não, apesar, logicamente, de ter ali sua legião de fãs nipônicos e tudo mais. É verdade que você chegou a temer usar a roupa tão berrante quanto as da Patrulha Científica? Essa aqui é engraçada, porque eles achavam a roupa da Patrulha Científica do primeiro Ultraman uma cor muito berrante, muito chamativa, aquele laranja, preto, vocês lembram? E aí, cara, tanto ele quanto o elenco, comemoraram muito quando eles mudaram, trouxeram uma nova proposta para o uniforme do grupo, né, da qual ele fez parte. O pessoal tá falando aqui até que o pessoal comemorou. Qual foi a participação de Eiji Tsuburaya na série? Ele falando aqui que participava só das edições, ele teve alguns momentos com o grande criador ali para tirar fotos promocionais e tudo, mas no geral quase que ele não o via. É verdade que Eiji Tsuburaya faleceu ainda durante a produção? Aqui, de acordo com o Koji, ele morreu depois que a série já havia terminado. Como era a convivência com os demais integrantes do elenco? Um dos atores que participou de Ultraman, também Ultra Seven, era o ator que interpretava Arashi em Ultraman e Furohashi em Ultra Seven. Eu já fiz até essa curiosidade aqui, o mesmo ator fazia um papel diferente na outra série, seguindo ali a linha dos Ultras. Bem bacana, só que eles eram de uma forma assim, muito mais séria. Eles não tinham aquele clima tão divertido quanto era com o pessoal da Patrulha Científica filmando Ultraman. É verdade que mesmo após o término de Ultra Seven você continuou fazendo a voz de Ultra? Sim, porque o Ultra Seven ele apareceu em outros especiais da família Ultra e ele, logicamente, emprestou lá a sua voz. Por que em Ultra Seven o romance entre Dan e Anne era velado? Não seria mais interessante se eles se tornassem um casal de fato? E aí ele falando aqui que o tom dramático dava um gosto especial ao seriado, uma vez que o Dan ele confessa, né, pra Anne que ele era um ser de outro planeta. Aqui no caso, qual o seu episódio favorito da série original do Ultra Seven? Ele fala que foi o último, apesar dele gostar de todos. Você sabia que 3 gerações de brasileiros idolatram seu personagem? Isso aqui foi legal. Não fazia a menor ideia, nunca recebi cartas do Brasil. O Ultra Seven era um programa para o público infantil, mas as crianças não entendiam por completo algumas situações e nuances da série. Para vocês terem ideia como é que era o direcionamento ali para o infantil, ali da final da década de 60, né, gente? Era muito diferente. E isso foi se dando muito até ali década de 80. Chega após ali década de 90 que você vê mais ainda mudanças muito mais extremas em relação ao teor das séries Tokusatsu. Mas aqui diretamente falando do Ultraman. Em Ultraman Léo, não há uma explicação que justifique a volta de Seven para a Terra. E a entrada de Dan para o Mac? Não tem justificativa. Simplesmente, cara, ele aparece lá, ele faz parte do grupo. Aqui usando o outro uniforme que ele achava muito berrante. Ele tinha uma certa vergonha de usar o uniforme, porque o prata nele brilhava, cara, falando aqui. Há um encontro dele aqui com o Furohashi. Aqui ele como oficial em Ultra Seven. E ele mesmo sendo oficial também lá no Ultraman, cara. O que você achava do uniforme do Mac laranja e prata? Ele falando aqui que ele tinha vergonha de usar, cara. Foi sua ideia de atualizar o visual de Dan Moroboshi no especial de Seven, deixando o personagem até com um rabinho de cavalo? Sim, ele fala que foi uma ideia até de mostrar um certo amadurecimento do personagem dentro da franquia, o que deu muito certo. Aqui ele com Ultra Olho em mãos para se transformar em Seven. Por que nas novas produções o Ice Slugger demorou tanto para funcionar como na série clássica? Aqui ele falando, a risca, ele só funciona como os fãs gostariam de ver. A fantástica luta entre Seven e o novo King. Aí no caso falando do especial, tá, pessoal? Como foi sua participação como Capitão Ban em Ultraman Zeph 2? Aqui foi só uma participação dele como ator, mas não sendo o mesmo personagem. Porque o Zeph, nossa cara, ele é muito abaixo do que esperávamos do especial, dos movies, né?
de Ultraman em parceria ali com estúdios americanos. Que, pô, velho, nossa, ficou muito ruim. Muitos fãs veem o seu restaurante. O Koji, ele tem um restaurante lá no Japão. Eu tenho até que ver se ainda continua em atividade. Você vê que o próprio Tetsu Kurata, o Kamen Rider Black, fez isso também, tem um restaurante lá e tal. Eu quero muito ver, cara, tem até umas informações aqui falando sobre o local, com o endereço e tudo mais, como chegar lá, porque essa é uma boa, viu? Só que ele quase não fica lá, você teria muita sorte de encontrá-lo. E quando o encontra, você acha ele ali bem despojado, né, cara, de camiseta e chinelo. Você lembra de alguma história divertida dos bastidores? Aí ele falando aqui, ó, divertida, não era muito divertido na época. Ele falando ali que ele acordava às 5 da manhã e geralmente só voltava às 11 da noite, cara. Então era aquela pegada muito... Eles levavam muito a sério realmente o trabalho. Em alguns processos você repara que os atores, o elenco e tudo mais, conseguem se divertir em alguns pontos, em alguns momentos. Mas aqui tem uma parte assim, muito mais específica em questão ao trabalho, velho. Aí, fechando essa parte muito bacana, eu achei legal demais esse bate-papo com ele aqui. Cara, um personagem que pra mim é maravilhoso, simplesmente. Tá? Se você nunca viu Ultra Seven, Heresia, vai assistir, tá? Dá uma firmada lá, porque eu acho que vocês vão gostar. Se vocês gostaram de Tokusatsu, falar que não gosta de Ultra Seven, é heresia sim, viu? Agora, daqui pra lá, gente, vamos demorar um pouquinho. Porque tem muita coisa pra bater papo, tem muita coisa ali pra anotar. Aqui nós estamos falando dos anos 60, tudo começou com National Kid. Então nós vamos daqui assim até os anos 2000, gente, sobre um contexto de época até chegar aos anos 2000 com vários títulos que nós já vimos. Cara, da década de 60, de Tokusatsu principalmente, muita coisa que passou no Brasil, eu não vi na década de 60. Não era nem nascido. Quando eu nasci na década de 70, então quando eu consegui ver as coisas assim com mais entendimento, entre aspas, foi ali de 1978, 79 pra frente. Mas aqui, ó, nessa parte dos anos 60, o próprio Sidney Guzman, que tá falando sobre essa parte, ele mesmo nasceu em 1966. O cara simplesmente nasceu no ano ali de produção do primeiro Ultraman, Star Trek, ali aquele episódio inicial sobre o universo Tracker ali com a jaula. Então assim, e mesmo ele falando que ele só foi ter uns entendimentos igual eu aqui, ó, a partir dos 4 anos de idade. E aqui ele comenta sobre como é que foi a recepção nesse período ali sobre National Kid. Um garoto propaganda, gente, de uma empresa que era Panasonic e tal, né, cara? E ele falando aqui até que quando eles assistiam na TV Telefunken, eu tive uma TV Telefunken, e a minha TV Telefunken, ó, pra você ver que manha, cara, isso já era 1981, 82, meu padrasto, meu finado grande padrasto Jorge, me comprou uma televisão Telefunken a cores, meu filho. Até 81 eu assisti os trem tudo preto e branco, tá? Então assim, cara, eu lembro de muita coisa que eu vi em preto e branco, ou quando não era aqueles vidros coloridos que eles colocavam na frente da tela, verde ou azul, vermelho, só pra dar aquela ideia de diferente de imagem, mas era uma Telefunken ali que ele e a galerinha ficava assistindo os episódios de National Kid. Falando aqui, ó, de estreia dele foi em 1960 no Japão, com 39 episódios, e cita-se também sobre o enredo do National Kid ali, se tratando de Masao Hata, o professor, que secretamente era um super-herói National Kid, o herói vindo da galáxia de Andrômeda, tinha uma missão de deter ali, defender, né, o mundo, entenda, o Japão, lógico, assim como grandes heróis que apareceram nos Estados Unidos, ou tal local, papapá. Defender o mundo, começa aqui. É aquela velha coisa, né, bicho? Se você quer mudar o mundo, arrume seu quarto primeiro. O quarto deles era o Japão. Porque esses grandes heróis nipônicos assim, bicho, o cenário do pega pra capar era bem ali no Japão. Eu achava muito legal quando fazia citações sobre alguns acontecimentos fora do Japão, dentro do enredo. Legal, mas o negócio ali era no Japão. E junto com o National Kid, bem depois que ele abriu essa vitrine para novos tokusatsu e tudo mais, veio ali, ó, Visitantes do Espaço, de 1965, o Ultra Kill, que fala aqui que é 1965, mas eu tinha pesquisado há um tempo atrás, que ele é do mesmo ano do Ultraman. A estreia dele foi em janeiro de 66, e o Ultraman foi vários meses depois, em 66 também, mas pode ser que a concepção tenha sido ali em 65 e tal. Mas veio aqui, ó, muito da gênese para o Ultraman. Agentes Fantasmas, e aqui mostrando, gente, séries que passaram no Brasil. Então aqui, ó, esse passou na TV Tupi, na Bandeirantes do Ultra Kill, Agentes Fantasmas chegou a passar na Rede Globo, ele é de 1964. Cara, se eu vi Agente Fantasma assim na íntegra e tal,
quando criança, eu vi muito esporádico ali na Rede Globo. Samurai Kid passou na Globo e na Tupi, eu lembro dele realmente, tenho lembrança de ter assistido alguma coisa de Samurai Kid, mas pra mim assim um desenho que eu tava vendo na época, mas esporádico, pô, é um desenho, pô, assistir pá, bola pra frente, vamos ver outra coisa. Aqui ainda dos anos 60 que veio passar aqui também é Homem de Aço, um desenho que passou na Record. A Record em si, ela não pegava bem aqui na minha região de Belo Horizonte não, cara, então muita coisa pode ter deixado assim desapercebido pra mim. O Tarot Kid, eu não assisti Tarot Kid, ele é de 67, mesmo ano de Ultra Seven. Já o Oitavo Homem, que passou na Globo, eu vi a segunda versão dele, mas já tinha ouvido falar. Mas o desenho eu não assisti. Príncipe Dinossauro eu já vi também, mas né, ele é de 67, fui ver ele ali bem em 80, 81, alguma coisa assim. Em suas reprises, né? Aqui os monstros estão soltos, falando sobre vários personagens dos anos 60 que passaram longas metragens na televisão brasileira, que já exibiu clássicos aí de filmes e monstros, né, produzidos no Japão, e a Record, por exemplo, mostrou vários deles dos anos 70. E aqui começa-se a falar sobre os anos 70. A década de ouro aqui por Eduardo Torelli. Os anos 70 foram especiais para música, cinema e TV. Verdade, e um dos anos mais fodásticos que eu já citei aqui em vídeos do Sensei Otaku, 1975, logicamente, né? Falando aqui também sobre um contexto aqui que eu peguei para vocês, por exemplo, a década é marcada por conservadorismo de séries familiares, como as de Irving Allen, idealizador da Viagem ao Fundo do Mar e Perdido do Espaço. Ao invés de a feiticeira e a Dina um gênio, entraram em ação os heróis Starsky e Hutch, policiais, cara. Eu lembro disso aí, e as Panteras também, pô. Isso aí eu assisti quando era criança. Isso aí eu lembro muito bem quando passou na Rede Globo. O Bareta, o Kojak, grande Kojak, velho, investigador também. A criança eu assisti essas porra todas, gente, tá? Inspirado no que acontece nas ruas, pá, que era um ritmo mais real. Houve também um considerável avanço na ficção científica, como o advento dos programas como Galáctica, Astronave de Combate, ali acho que ela é de 78, muito foda. Buck Rogers do século 25, ali acho que de, não lembro se é 79 ou 80, mas eu tenho até a série também. Desenhos animados, especialmente aqueles produzidos no Japão, o período também foi inovador. E essa foi a época da Princesa e o Cavaleiro, Speed Racer, com toda certeza. Eu vi Speed Racer, foi no final da década de 70, mas ele já estava ali também. Aí mostrando várias dessas produções dos anos 70 que passaram aqui no Brasil. Eu acharia mais interessante se a Henshin tivesse colocado o ano que foi exibido aqui no Brasil, porque tem um ano de produção lá no Japão, mas não tem quando vieram ao Brasil a primeira vez. Eu acho que ia ficar bem melhor. Mas porque para lembrar assim de cabeça, se eu esquecer alguma coisa, eu vou pesquisar realmente. Igual pegando aqui o próprio Ultraman, ele é de 66. Ele não passou em 66 no Brasil. Ele passou mais adiante. Ultra Seven de 67, o regresso de Ultraman, que é o Jack. Eu acho que o Jack deve ter passado o que antes de 75 aqui no Brasil, mas eu não sei no certo. Eu vou ver se eu consigo fazer uma pesquisa e listo aqui para vocês o ano de estreia no Brasil. Lembrando que pode ser algo assim muito variável de acordo com cidades e tudo mais, emissoras, tá, gente? Só pra gente poder contextualizar um pouco. Aqui o Grande Speed Race, que ele é de 67, o mesmo ano de Ultra Seven. E eu repito, eu fui assistir ele, foi no final da década de 70, não sei quando que ele estreou no Brasil, A Princesa e o Cavaleiro. Pinóquio, por exemplo. Eu tenho memória que eu assisti Pinóquio, anime, pela primeira vez, foi na Rede Manchete, ou seja, 1983, quando ela abriu o sinal, entendeu? E tava passando já ele, tava passando Piratas do Espaço. Fantomas eu fui ver também, foi em reprises. Robô Gigante, tudo de 67, ó, tá vendo? Goldar, os Vingadores do Espaço, a primeira série Tokusatsu colorida exibida lá no Japão. O Super Dínamo, Kimba, o Rei Leão, isso tudo anos 70. Aqui, ó, Esper eu lembro muito bem de Esper também, mas não lembro o ano que eu assisti. Agora ele é de quê? 1967, Cyborg 009. Eu assisti mais a versão que foi lançada em homenagem, mais atualizada, linda, maravilhosa. E lógico que eu procurei também saber do seu antecessor. Shadow Boy, muito bacana, eu lembro dele. O Judoka, assisti ele, mas foi DVD, olha só. Esquadrão Arco-Íris eu não assisti, tenho certeza. Salvamur já assisti, reprise no caso, e olha que ele é de 1970. As do Espaço, se eu vi, foi muito esporádico, tanto quanto o Príncipe Planeta e o Super-Homem do Espaço. Muito esporádico realmente, e olha só onde passar. Tupi Cultura, tá vendo?
Marino Boy nunca assisti. Conseguiria falar. Aqui, ó. Era da época 1966. Passou na TV Excelsior. Tá? A Band, na Tupi e na Warner. Pô, na Warner por agora, né? Assim, de streaming ou TV a cabo. O Zoran também não acompanha. O Guzula eu já vi alguma coisinha. A Spectrum nem, sem dúvida nenhuma. Mas já no iniciozinho ali da década de 80 no SBT. Eu, pelo menos, vi a primeira vez, se eu não me engano, foi no SBT. Aí aqui da seção desenho, falando de alguns longa-metragens que também de animação foram passados aqui na TV brasileira, que eu lembro um pouco é o Príncipe e o Dragão, de 8 cabeças, e logicamente Akira, pô, sem sombra de novo. Anos 70 recheadaço. Agora, já anos 80, olha, ainda ficou faltando alguns negócios aí pra mim. Já anos 80, cara, aí eu já tinha muito mais noção do que eu tava assistindo e o que eu continuo vendo até hoje por matar saudade. Aqui é pelo Renato Villegas, ali meu xará. Responda rápido e com honestidade, você é fã de Jasper e Changeman? Hoje, elevadas ao patamar de clássicos, essas duas séries já não despertam mais o mesmo interesse que outras novidades japonesas. Mas tenha certeza, se hoje você vibra com Dragon Ball Z, Ultraman Tiga, e se há algum tempo você não perdia um episódio de Cavaleiros do Zodíaco nem por decreto, tudo isso se deve a Jasper e Changeman. Foram esses programas que abriram imensas portas nas grades de programação da TV brasileira. Portas que estavam encostadas desde o final da década de 70. Eu já cansei de falar isso aqui, ó, no canal. Essa coisa do anime, o pessoal achar que abriu portas assim e tal. Cara, a porta ela já estava entreaberta. O que você não pode jamais deixar de reconhecer que sim, Cavaleiros do Zodíaco em 1994, Changeman e Jasper em 1988 na TV brasileira, realmente escancararam uma porta entreaberta que aí, bicho, tendo audiência, tendo retorno, trouxeram outros títulos com toda certeza. E aqui, bicho, tá recheado, ó. Age, eu lembro muito bem de Age. Marco, não lembro de ter assistido o Marco da Record. Ele aqui é de 76 no Japão, então não lembro nem que ano que passou aqui. Samurai Fugitivo, pô, velho, nossa, mano. SBT, TVS, aqui em Minas Gerais era TV Alterosa. Assisti muito Samurai Fugitivo quando criança, foda. E aí eu posso lembrar, iniciozinho da década de 80. Ali entre 80 e 83, 84, no máximo ele passava o Samurai Fugitivo no SBT. Muito bom. Honey Honey passava no SBT. Tinha o Fênix lá também, cara, que era um ladrão muito famoso. Angel e as Meninas das Flores, já vi pouquinha coisa dela, pra falar a verdade, tá? Eu gostava mais de Honey Honey. Aqui, ó, citação do fantástico Jasper. Jasper e Changeman, eles são de 1985 de lançamento lá no Japão. Porém, eles vieram para o Brasil ali, acho que 1 ano ou 2 anos depois. Ficaram rodando ali em São Paulo, tá? Em fitas e tal, até realmente ter o trabalho de poderem jogá-los para a TV, para a televisão direta em 1988. Mas antes, ali, 87, já estava rodando para lá e para cá, para a galera ver. Piratas do Espaço, ele é de 1976, mas eu lembro muito bem dele ali em 83 na manchete. Zillion é de 87. Zillion deve ter passado aqui em 90. 89 a 90, na Rede Globo. Tá? E depois passou na Gazeta. Flashman, ele é de 86. Mas o Flashman veio ali na carona de Changeman. Acho que foi em 89 a 90, tava ele lá também. Doraemon, passou pouco lá na manchete, porque afinal de contas Doraemon é imenso, mas muito legal. Capitão Harlock, a sua nave arcade, é de 82. Ele passou entre 84 a 87. Ou 88, eu posso estar errando como eu falei pra vocês, porque aqui não tem um ano de lançamento no Brasil. Mas eu posso falar pra você, ó, isso aqui foi um filme dividido em partes. Tá? Ele foi dividido em partes e exibido na manchete, mas era um filme só. O Capitão Harlock ele é muito maior, a série dele é bem maior do que mostra aqui. Baldius, Guerreiros do Espaço, não lembro assim de nome, cara, mas não me é estranho. Passou na manchete, então ali ó, isso é do Japão em 81. Ele pode ter passado ali nas tardes da manchete, bem esporádico. Maskman já estava realmente ali, ele de 87, mas não foi em 87. Ele deve ter passado no Brasil entre 91 e 92. Isso, gente, lembrando, eu tô lembrando aqui de cabeça. Posso estar errado. Lembrando que eu vou tentar fazer aqui uma lista da estreia, o ano que estiveram aqui no Brasil, para bater um pouquinho mais, porque aqui só tem informação do ano de estreia lá no Japão, beleza? O Machine Man, que passou na Bandeirantes depois da Record, Bycross, que passou na Rede Globo, na Gazeta, Cybercops, o Cybercops é de 88, ele não passou aqui em 88.
Giban, que é de 89, deve ter passado aqui em 91 mais ou menos. Space Cop, que é o Gaban. Olha pra você ver, ele é de 82, ele foi passar aqui bem depois de Jasper Changeman, olha só. Aqui falando sobre o Changeman, né, com seus 55 episódios. Chariban, Scheider, os policiais do espaço aqui, ó, formando a trilogia. Jaspion 2, Spilvan, de 86. Lessman eu não lembro dele certamente. Cultura eu não assistia muito o canal. Lion Man branco, sim. Lion Man laranja também. Metal, pra mim, Metal Hero favorito. Robotech na versão americana, que passou na Rede Globo, realmente. Eu acompanhei só a fase Macross, como ela foi adaptada, depois eu não dei seguimento. E na Rede Globo eu estava fazendo outras pesquisas. O Robotech em si, ele não passou todo não. Tá? Vai ter aí, acho que vai falar que passou, mas não passou todo não, viu? Ele era bem maior do que o número de 65 episódios, que ele era 80 e alguma coisa, tá? Se eu não me engano. Aqui, ó, Guerras da Galáxia já é Macross, mas quando ela veio passar de novo ali na Record e na Gazeta, viu? É o mesmo Macross, só que agora a versão japonesa. Rei Arthur, cara, esse aqui, ó, Entako no Kishimonogatari. Maravilhoso. Dom bicudo de ter assistido ele ali entre 82 e 84, tá? Viu? Excelente versão do Rei Arthur em anime, cara. Muito bom, gostei demais. Goguru 5, ali da Bandeirantes, mas ele era de 82. Candy Candy, lembro muito bem de Candy Candy também, era que anos 70, velho. Candy Candy passou ali na metade da década de 80, se eu não me engano. O Pequeno Príncipe passou muitas vezes no SBT, mais um anime, tá, baseado num livro francês. O Menino Biônico, vi pouquinho do Menino Biônico. Dos Apeninos aos Andes, tá, da Manchete ali do ano do Japão em 1983, também. Eu acredito que ele tenha sido dividido em partes. D'Artagnan, Os Três Mosqueteiros, pô, 83, 84, fácil ali, cara. Eu cantava tanta música de abertura de D'Artagnan, que quando eu cheguei na escola, a minha professora de canto gostou, ela pediu pra eu cantar pra ela escrever, passar no mimeógrafo, e na nossa aula de canto lá no piano todo mundo aprendeu. Cara, bicho, isso aqui eu não esqueço de jeito nenhum, tem essa série aqui até hoje. Ela é de 81 realmente, e ela foi lançada de animação em, não sei onde que ela foi, em 82, num festival, e depois veio para o Brasil pela Rede Manchete. O Dom Drácula, inesquecível, também ali na Manchete. Gênio Maluco, assisti pouquíssimo Gênio Maluco, não vou lembrar sinceramente. Já a Patrulha Estelar, igual coloca, 1974, mas na Rede Manchete não foi o primeiro Patrulha Estelar que passou, que seria a Conquista de Skandha, foi a Saga do Cometa Império, que foi depois, seria ali a segunda temporada, porque a Saga do Cometa Império, ela também foi ramificada depois de ter sido um filme, matado todo mundo, e o fandom ter reclamado pra caramba pra voltar isso aí, velho. E voltou, e graças a Deus, veio com ela como segunda temporada, depois veio da Federação Polar, da Crise do Sol, essas duas passaram na Rede Manchete, mas originalmente Patrulha Estelar Yamato, né, o Tio Senka Yamato é de 74. E aqui pelo Marcelo Del Greco, Explodo o Cosmo, falando dos anos 90, justamente ali, portas entreabertas, e a partir da porta sendo mais escancarada, foram falados assim exaustivamente do que veio de Cavaleiros do Zodíaco depois, cara, com toda certeza. E aí vamos lá, ó. Sailor Moon eu acho que passou em 96 na Manchete. Guerreiras Mágicas também. Yu Yu Hakusho acho que foi em 97. Não tô... Aqui ó, cabeça, lembra, tá? Vamos lá. Samurai Warriors, que veio de carona, tanto ele quanto o Shurato aqui. Black Kamen Rider, como a gente chamava, mas era Kamen Rider Black. Patrine, acho que foi em 91, 2. Tô chutando aqui 92. Posso estar errado, hein? Tá? Esquadrão Inspector passou, aí aqui dos Cavaleiros do Zodíaco, 1986, mas a data aqui é muito mais marcante, setembro de 1994. Foi a estreia de Cavaleiros do Zodíaco, lembrando que ali setembro, mês 9, 3 meses depois veio a revista Herói a falar pela primeira vez assim com mais íntegra de Cavaleiros do Zodíaco, com muito mais sucesso. E depois dele, boom, porque ó, o Inspector, Kamen Rider Black, Patrine e tal, eles vieram bem antes de Cavaleiros do Zodíaco aqui no Brasil, mas depois, mano, tava defasado, não tem como falar que não tava um pouco defasado o Tokusatsu na televisão, tava assim, não vem falar que não tava não, que tava assim. Soul Brain Fodástico também, do Rescue Police, de 1991,
Aikid no Shurato, o Kamen Rider Black RX, Armageddon, ou Armagedon, da Multishow. A Multishow tava passando uns animes bem legais ali na segunda metade da década de 90, viu, gente? Foi até lá que eu assisti Macross Plus, 1996, que eu vi ela lá no Multishow, tá? Saber Rider, o Saber Rider tá em o nome dele aqui original, Seijunchi Bismarck, Mosqueteiros Espaciais, que o que passou no SBT foi a versão americana, e muito boa, viu, gente? Tanto a dublagem era bacana demais. Tenho a série completa, mas eu tenho ela do seu original. Infelizmente eu ainda não achei legenda. Se alguém achar mais aí, tá? Porque vale a pena Saber Rider. Inesquecível Jirai, Street Fighter 2 Victory. O Violinista de Hamlin, já havia alguma coisinha também na Record ali. A Record já tava pegando legal. Tá? Não assisti ele todo, mas era bacaninha. Agora, algumas coisas que era danado pra Multishow passar, ó. Asa de Ron Mace. Pá, bicho, passava uns animes de aviação lá legal demais, contando aí até o próprio Macross que eu disse. Robin Hood tava numa boa pegada. Eu não tô vendo aqui o Zorro, né, também na Record, que era uma produção ali japonesa. Detonator Orgo, Projetos Euramier, Gal Force Nova Era, Genocyber, MD Guys, Art of Fighting, Battle Skipper, Fatal Fury 2, isso aqui, bicho, foi puramente exibidos na seção US Mangá. Veio de iniciativas de produtos desses que foram lançados direto para vídeo lá nos Estados Unidos, mas chegando aqui no Brasil também. E eu vou falar com a verdade com vocês, muitos aqui tiveram que passar por algum tratamento na programação da Manchete para poder ser exibido, né, senhor Eduardo Miranda, que já me falou muito isso aí também. Eu acho que foi na década de 90, o ano ali 1996, cara. Mas obras, e repito aqui, ó, ainda fortalece. O 3 não passou na Manchete. Não passou, pessoal. Tava dublado, papapá, sim. Não passou na Rede Manchete, o 3, que é aquele da armadura e tal. Tá? Só foi encontrado ali, né, em VHS, em algumas revistas vendidas nas bancas e futuramente, né, na internet e tudo mais, DVDs também, viu, cara? Mas o 3, infelizmente, não passou e que vale muito a pena ver também. O Dragon Ball no SBT, 1995 e 96... O Goku ali, companhia, finalmente, junto com o Fly, tá? A Abelhinha Hutt eu não assistia tanto, mas era legalzinho. Babel 2 eu vi no Multishow, excelente também, tá? E eu acho que Babel aqui, cara, é justamente da versão mais à frente, que eu acho que tem um outro antes dele mais clássico ainda. O Beans, que não era minha pegada mais ali. Samurai Pizza Cats também não, era do Fox Kids. O Oitavo Homem, After, eu já vi esse aqui, muito bom, já tem uma alta pegada, legal demais. Super Campeões, gostava, mas também não era tanto aquela minha pegada, mas assisti muito. E o GeForce, que além do Cartoon Network, Tele1, Axiom, Locomotion, não podemos esquecer que ele passou na Bandeirantes também, tá? Só que isso aqui veio, você pegando pela revista, ela passou posteriormente o lançamento dessa revista aqui, falando sobre, tá? Aqui um pouquinho sobre o AnimeCon 2001, né, mostrando aqui os espaços, a programação toda bonitinha, arrumada aqui sobre o apoio e tal. E agora os anos 2000, ali pelo Rodrigo Salem. Uma das perguntas preferidas de quem hoje já passa dos 20 e poucos anos, mas continua fã de desenho animado, é a seguinte. Eu dando essa pausada é foda. Se eu fosse criança, também seria fanático por Pokémon, Dragon Ball e companhia? O questionamento é essa importância. Pikachu, Goku, os Cavaleiros do Zodíaco, todos eles conseguiram quebrar a barreira da tradição ocidental, o que é verdade. Dentre muitos desses aí, gente, o desenho não ser só coisa para criança. Essa tecla a gente bate pra caramba. E aí os grandes representantes ali, já ano 2000, né, pô? Ano 2000, muitos aí tinham nascido, eu já era velho. Mentira, sacanagem, mas eu já era adulto. Sakura Card Captor, muito bacana Sakura Card Captor. Dragon Ball Z, pra falar a verdade, Dragon Ball Z começou em 1999 aqui no Brasil. Em 2000 foi quando foi aberto lá o programa Band Kids, tá? Com direito a Renata Sayuri sendo apresentadora, e ali colocando ele na programação com outros animes. Mas ele começou na televisão foi em 99, não foi em 2000 não, tá? Enfim, Samurai X realmente foi, aqui mostrando um ano dele. Fala incansavelmente sobre a qualidade. Sailor Moon S, Sailor Moon Super, que o R passou na Record, o primeiro passou na Manchete, os demais passaram no Cartoon Network, ainda bem. Ultraman Tiga, que passou na Rede Record, infelizmente picotado assim na parte de não passar todos os episódios, e na segunda vez também, só quando foi, acho que pra Rede 21,
que ele foi exibido na íntegra, segundo até o próprio Marcelo Del Greco falou isso comigo em entrevista. Pokémon arregaçou, 1999 também Record ali, viu? Mas ele era de, aqui ó, ano de estreia no Japão, 1998, o anime. Pokémon já era conhecido ali em jogos, tá? Digimon, mesma coisa também. Aqui o Digimon 2 já era o que? Rede Globo. Flint, o Detetive do Tempo, Rede Globo também, Fox Kids. Monster Rancher, Rede Globo, uma temporada só, né? Superbook, nunca vi. Nunca assisti. Já ouvi falar, mas também não era mais a minha pegada. Agora, Oh My Gods, Omegami-sama no Locomotion. Locomotion estava recheado de animes de muita qualidade e para várias faixa etárias também, né? Mostrando aqui a Belldandy. As Aventuras das Pequenas Deusas não assisti, mas era ali também do Locomotion. É o Hazard da Bandeirantes, fodástico. Mangá também muito bom, nada a ver um com o outro. Os nipo-americanos pegando ali Thundercats, Babapapa, X-Men, Peter Pan, muito bom, gente, essa versão mais anime. Defensores da Terra, excelente. He-Man, que era do Filmation, Galaxy Rangers, Transformers, Comandos em Ação, Caça-Fantasmas, Tartarugas Ninja, Caverna do Dragão e eles aqui, ó, Thundercats, lógico, né? Tem Shimuyo, excelente pegado ali. O pessoal pensava que era uma coisa, mas era outra. Tem a dubladora até comentando sobre Caçadores de Elfos. Isso aqui é pra você rir do Locomotion. Mas ri assim de chorar de rir. Vale muito. Bubblegum Cry já tem uma pegada mais séria, tá? Passar no Locomotion também. Soul Hunter também, Locomotion, excelente. Viu? Pet Labor, maravilhoso, anime de mecha também ali, policial, bem bacana. Blue Shield, já falei também sobre esse anime e as pegadas dele, da parte mais séria em diante. Silent Mobs, fodástico. Bucky, mais ou menos, mas não deixava de ser divertido. Save Marionette J2X, era justamente Dotaro e companhia, com a Cherry, a Bloodberry e a Lime, o Rime, né, cara, bacana também. Evangelion, pum, explodiu a cabeça da galera também, quando ele foi lançado na década de 90. Mas quando ele veio pra cá, ele passou no Locomotion. Em 92? Não. E acabando aqui, gente, o Cliffhanger ali mostrando no Locomotion o Lupin 3, excelente. Tem mais do Lupin que saiu, o Lupin que saiu posteriormente, com cenas fodásticas sobre o grande ladrão que desafia a lei com assaltos cada vez mais ousados. Super Pig é mais para uma galerinha mais infantil, não acompanha muito, mas Super Pig eu não tenho certeza, acho que chegou a passar na Globo também, tá? Aqui no Fox Kids, mas não tenho certeza. Shinzo passou na Rede Globo, tanto que tá aqui só Fox Kids, mas ele passou na Globo. E detalhe, na íntegra, tá? Dinosaurs, Fox Kids ali já teve a cabo, também não assisti, eu preferiria o Dinosaurs, quem lembra de Dinosaurs, que passou no SBT, danado. Super Milk também não era minha pegada, e olha só, ele é de 98, mas um traçozinho bem mais clássico, né, passou no Locomotion. Burn Up Warrior, mais sério também, mas bem legal, e o Hello Kitty, uma outra pegada muito também pra galera que era do Cartoon Network, de uma personagem assim muito cultuada no Japão, uma mascote ali, famosérrima, né. E aqui, ó, ninguém sabe, ninguém viu. Essa aqui eu vou ter que ler porque eles deixaram alguns de fora que eu até tinha comentado. Eu tava comentando comigo mesmo, mas eu vou falar aqui, ó. Já deu pra perceber que foram exibidos muito mais séries japonesas no Brasil do que você imaginou, não é? Mas acredite, se quiser, ainda há outras. A pergunta óbvia agora seria, cadê as fichas delas? O caso é que muitos animes chegaram ao Brasil por intermédio de produtoras de outros países, que não os Estados Unidos e o Japão, e para complicar mais, acabaram ganhando nomes sem a menor relação com o seu original. Por causa disso, ficou meio impossível rastreá-las. Mas cadê a série do Zorro? Dói de cabeção, né, velho? Por causa disso, ficou muito impossível rastreá-las. Tem aqueles casos que um motivo ou por outro acabou ficando de fora. Mas, para ninguém dizer, faltou aquele anime, cá estão algumas dessas séries que foram parar no limbo, mas que em uma próxima oportunidade estarão entre os mais famosos. Fábulas da Floresta Encantada, Ixer 3, não sei como é que não falou Ixer 3, sendo que ele estava lá do US Mangá. Super Aventuras, Nick Nack, Olé Olé, Thunderbirds, Luluzinha, Fábulas de Esopo. Eu acho que isso aqui é Fábulas de Esopo, viu? Acho que tá escrito errado aqui, que passou na manchete. As Aventuras do Menino Travesso, Jovens Guerreiros, Samurai Shodown, também era lá do US Mangá. Aventureiros do Espaço, Tan e seus amigos, A Casa Voadora ou Casa do Tempo, A Turma do Barulho, Gorilla Force, Esquadrão do Espaço, Volts 5, que é o Volts 5, teve poucos episódios também, foi um especial, se não me engano. Bilton Noss e As Aventuras de Kaká. Aventuras de Kaká passavam no SBT, velho. Eu assisti esse trem aqui toda manhã, bicho. E como eu disse pra vocês, ia demorar.
Mas olha o que fecha, né, velho? É coisa pra caramba falar dessa revista. De tudo um pouco, é você relembrar ali com carinho, que é muito legal, sabe? Mas lembrando que ela pontuou gerações ali diferentes, percepções diferentes. Em uma boa parte, tem gente que não assiste mais isso, não gosta, ou simplesmente deixou de assistir. Não é que seja ruim nem nada, né? Foi isso para um outro segmento, um outro ponto da vida. Mas, mano, quem leva isso aqui até hoje como uma parte muito importante dentro do crescimento, como eu, bicho, gosto de lembrar sempre. Por isso que eu trago aqui para compartilhar. E obrigado, esse vídeo ia ficar grande realmente, propositadamente, e eu ainda acho que eu deixei de falar alguma coisa. E se eu deixei, comenta aí embaixo. Não esqueçam de curtir e compartilhar, que isso aqui vale pra caramba, viu? Renshin tá de parabéns. No geral, a revista, ela nos presenteia com muita coisa bacana, mas essa 21, cara... Ah, e detalhe, para que não, viu? Daqui a pouco vocês vão ver. Até a próxima, galera. Valeu!